Tendinite patelar. Esse foi a dúvida que o colega mandou para mim no Instagram de como ajustar no treinamento do cliente para um histórico de tendinite patelar. E eu fiquei pensando bastante em que forma trazer de forma simples e prática para todos os profissionais que lidam com clientes que têm histórico de lesão, como adaptar o treinamento para quem tem esse tipo de lesão. Então, se você quer saber sobre esse assunto da tendinite e das relações com o exercício físico, acompanhe o vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta. Se você não me conhece, toda semana eu posto bastante conteúdo no meu canal do Instagram e aqui no YouTube sobre dor, exercício, lesão e principalmente como lidar com esse processo, desde o tratamento até os exercícios, a manutenção e tudo mais, para a sua saúde física. O foco é saúde física, todas as relações que ela possa ter. E no tema do vídeo de hoje eu separei o tema tendinite. Para quem me conhece já há um bom tempo, para quem já viu meus vídeos, para quem acompanha a metodologia com que eu trabalho, sabe que tendinopatias, as tendinopatias, as tendinites, de fato elas não são a causa, e sim o final de um determinado problema. Mas para quem não conhece, eu vou dar uma introduzida e vou explicar um pouco desse contexto para depois entrar de fato na proposta do vídeo, ok? Bom, você talvez não sabe, mas a tendinopatia, a inflamação dos tendões, independente se é o tendão patelar, que é o caso do vídeo, ou alguma outra tendinopatia, ela acontece por uma sobrecarga mecânica. Então existe uma sobrecarga daquela estrutura tendinosa, no caso aqui o tendão infrapatelar, que faz com que as fibras dentro do tendão, que não são tão contráteis quanto o músculo, elas são contráteis, porém muito menos do que o músculo, tá? A gente sabe hoje em dia que o tendão, a integridade do tendão, a constituição dele não é puramente fibras de colágeno e elastina, tem outros componentes ali que são um pouco mais flexíveis, mas enfim, pela sua integridade não ser como finalidade de contração, em sim de estabilização, de sustentação, de ancoramento das estruturas ósseas e ligamentares e musculares, o tendão ele começa a inflamar, uma vez que o músculo, a estrutura músculo-contrátil, não consegue transferir a carga, junto com a face, os seus envoltórios e as outras relações eles envolvidos. Então pensa comigo assim, o tendão inflamou porque o músculo não segurou a carga. Em resumo, é isso, ok? Por que motivo, Murilo? Por uma falha biomecânica. E essa falha biomecânica tem outras relações, que não cabe nesse vídeo eu explicar. Senão a gente vai muito fundo do que causa a falha biomecânica, do que causa esse tipo de problema. Então é um pouco longe, né? Bem o objetivo do vídeo, tá? Então você teve uma tendinopatia, teve uma causa, tratou essa causa, né? Se o profissional obviamente visualizou o começo do problema, né? Porque eu sempre repito, se você tem uma inflamação no tendão e você trata só a sequela ali, pode ser que alivie, pode ser que o corpo se adapte, mas é fruto de uma adaptação. O seu corpo se adaptou, com isso o tendão parou de doer, certo? Muitos dos colegas, e aqui não me leve a mal se você é fisioterapeuta e também se você é profissional de educação física, mas muitos dos colegas veem a inflamação, tratam a inflamação com medidas locais ali, anti-inflamatório, gelo, ultrassom, sei lá o que eles usam para fazer esse tratamento e não se perguntam o porquê. Honestamente, isso é um raciocínio muito pequeno, muito pobre em relação à causa do problema do cliente. Pouco envolvimento com o que o paciente tem. Né? Eu, como profissional, não consigo fazer isso porque eu preciso ter a segurança do porquê que causou aquela alteração biomecânica. O que está levando aquele joelho, aquela articulação do joelho a sofrer. Né? Então esse é o primeiro ponto a se indagar numa tendinopatia. Então no momento que você entende que a tendinopatia ela não é causa, ela é uma sequela fruto de um desequilíbrio biomecânico, as coisas começam a ficar mais claras, tá bom? Então supomos que você identificou a causa, vamos criar aqui uma causa bem aleatória para você pensar. Vamos supor que essa causa seja uma inflamação do intestino delgado ou que seja fruto de um problema bucal. Você fez uma extração dentária e um problema bucal. Então você tratou essa causa, né? O profissional tratou esse problema, tratou a cascata lesional, chegou lá no joelho, realmente só sobrou a tendinopatia. Sim, isso é importante. Muitas vezes você trata a causa e a sequela fica, ou a causa reduz muito a dor que tem na região da patela, a limitação e tudo mais, mas a inflamação residual fica. É normal, porque depois de muito tempo uma disfunção instalada altera a estrutura. Depois de muito tempo o problema bucal lá do cliente, a patela já desgastou, o tendão já inflamou, já era. Então você tem que tratar isso primeiro, mas depois isso também. Okay? Isso é o básico para você ter uma ideia de tratamento. Então se o cliente ele tratou, tá tudo lindo, maravilhoso, só sobrou tendinopatia, fez as medidas ali para tratar e tá show de bola. O que você deve fazer como profissional do movimento, independente se você é fisioterapeuta, se você é educador físico, né, pessoal de educação física, ou não, se você é da população que pratica atividade física, independente disso,
o que você deve adaptar no seu treinamento para evitar uma recidiva. Lembrando que se o cliente tratou a causa, na lógica ele está apto a todas as atividades físicas. Mas existem aquelas que são benéficas, ou melhor dizendo, que são promotoras da prevenção, não é que são benéficas, elas promovem um menor risco de recidiva, acho que seria o termo certo, e aquelas que não são tão benéficas, ou seja, que elas agridem um pouco mais, tá? Pensar que em quase todas as tendinopatias, eu vou dizer quase em todas as tendinopatias infrapatelares, o tônus do músculo quadríceps, a tensão dele está aumentada. Por isso quer dizer que se eu fizer um alongamento ajuda? Depois que você tratou, depois que você resolveu a causa, sim. Então uma das medidas é fazer um alongamento. Não que seja uma coisa que eu recomendo. Eu recomendo muito mais a mobilidade. Mas se você quiser fazer um alongamento do quadríceps, uma flexibilidade do quadríceps, uma liberação miofacial do quadríceps, uma massagem transversa na patela, pode. É uma indicação de pós-tratamento? Pode, não tem contraindicação nenhuma. Mas primeiro tem que ser tratado, ok? Então, principalmente ali a liberação miofacial, a autoliberação miofacial, não precisa ser um profissional fazendo, ou a massagem, ou o alongamento, ajuda. Então é indicado? É, tá? Não que eu ache que é a medida mais correta, mas não é ruim, ok? Agora, sem dúvida, uma das coisas muito indicadas que você deve fazer é um trabalho de mobilidade pélvica. Devolver a mobilidade para o ilíaco e para a sacroiliaca vai preservar a articulação, preservar a funcionalidade biomecânica do quadril e as relações com a coxa femoral e vai evitar que tenha uma nova sobrecarga do joelho. Então essa é a primeira orientação, uma boa mobilidade da região pélvica. Toda a região pélvica. De que exercícios, Murilo? Aí você tem que procurar um profissional do movimento. Eu não recomendo que você fique chutando exercícios. Procure exercícios que devolvam uma boa funcionalidade para a região abdominal, lombar, pélvica, aquela relação ali de lombares baixas e pélvica, tá bom? Essa seria a primeira orientação. A segunda orientação é pensar o seguinte: se você teve uma tendinite infrapatelar, esse tendão patelar ele se insere na tuberosidade da tíbia, então ele tem relações com o movimento tibial. Sempre que a tíbia vai anterior, existe uma provável sobrecarga desse tendão, independente do que acontece. Então todo aquele complexo muscular que puxa posterior essa tíbia vai ajudar. Se você pensar em anatomia biomecânica, você vai saber a resposta. Mas basicamente trabalhar ali bastante a panturrilha, né, a musculatura do tríceps sural. Como, Murilo? Cara, 1000 formas, cadeia aberta, cadeia fechada, pliometria, deslocamento, o que você quiser fazer. Mas é uma metodologia para poder trabalhar. Trabalhar muito bem os isquiotibiais. A gente sabe que o complexo dos isquiotibiais, a musculatura posterior da coxa toda, né, ela vai trazer essa tíbia no sentido posterior. Então você já vai tirar essa carga anterior, ok? Ótimo, agora eu ensinei para você o que pode ser feito. São algumas ideias, teriam várias outras que eu poderia lecionar aqui para vocês, que poderiam potencializar esse movimento. Mas o objetivo do vídeo é tendinite patelar e o que ajustar no sentido de o que fazer para não piorar, certo? O que fazer para não piorar esse cliente. Porque a grande maioria das pessoas que vai fazer exercício físico, ela tem medo de quê? De quê? De recidiva, de voltar. Então, exercícios que promovam a sobrecarga da articulação do joelho no deslocamento anterior é um problema. Então, por exemplo, uma cadeira extensora não é uma boa indicação. Não é uma boa indicação. A forma com que você faz alguns tipos de leg press, né? A gente diz alguns tipos porque existe o 45, horizontal. Então, algumas variações do leg press e principalmente a consciência corporal. Porque se você fizer um leg press 45, mas tiver uma boa transferência de carga, não tem contraindicação nenhuma. Uma boa consciência corporal, um bom posicionamento pélvico. O que você precisa entender é que se esse cliente ele tem como histórico uma tendinite infrapatelar, qualquer atividade exacerbada do quadríceps traciona esse tendão patelar. Certo? Um simples afundo, se você fizer ele com pouca consciência, vamos dar um exemplo, um afundo com a perna direita na frente, a perna esquerda para trás e o tendão inflamado é a perna esquerda, da perna esquerda. Se esse cliente ele não fizer uma boa atividade do isquiotibial para evitar o deslocamento anterior dessa tíbia, vai machucar, porque o quadríceps vai ter que segurar. Avanço é extremamente contraindicado. Então você começa a pensar que tudo aquilo que o cliente não ative adequadamente o quadríceps ou exacerbe a sua atividade, é contraindicado. Fica difícil, Murilo, daí prescrever o treinamento? Não, é muito simples. É muito simples. Para e pensa, Murilo, posso fazer um agachamento? Pensa comigo. O que o agachamento faz? Ele é um exercício multiarticular, ele é um exercício que transfere a carga de forma globalizada, distribuída, equilibrada. Ele não é predominantemente um exercício de quadríceps. E se você fizer uma boa atividade, um bom posicionamento, vai dar certo. Vai dar certo.
Só não coloca seu cliente encostado numa bola na parede, com os pés para frente, fazendo um agachamento com bola. Aí você está dominantemente dando atividade para o quadríceps, vai aumentar mais ainda a atividade patelar. Consegue entender? Não é complicado fazer a prescrição de exercício físico quando você entende biomecânica, desenvolvimento motor humano, quando você tem um raciocínio em cima da disfunção. Eu não falei necessariamente da doença, eu falei um pouco lá no início da doença, que é a inflamação do tendão pela sobrecarga, mas o resto todo foi disfuncional. Então você precisa entender de doença, de disfunção, de biomecânica, desenvolvimento motor humano e um pouco da prescrição e adaptação do exercício, além de saber fazer uma boa avaliação da função. Se você pratica exercício físico e não sabia disso, não sabia sobre como a tendinite se comporta, como que acontece o processo de tratamento, poxa, eu dei nesse videozinho de nem 15 minutos uma explicação muito sucinta de como lidar com uma tendinite infrapatelar. Procure profissionais que saibam lidar da forma correta, beleza? Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. No mais, muito obrigado.